Tecnologia pode trazer inúmeros benefícios para a área educacional, dado que você tem a oportunidade de ter uma interação direta com feedback imediato. E isso pode respeitar o ritmo de aprendizagem das crianças, o que muitas vezes causa um maior desconforto na escola, porque nós temos classes onde as crianças são completamente heterogêneas, muitas vezes, e a gente tem que estabelecer um patamar de unificação. A tecnologia faz com que a gente tenha a oportunidade de personalizar o processo de educação, bem como que cada criança não precise estar exatamente num nível muito semelhante, dado que ninguém é igual. Mas nós temos também outras questões e que devem ser atentadas, como a supervisão do uso da tecnologia. Muitas vezes os pais, a exemplo da televisão, passaram a usar celulares e tablets como babás eletrônicas. Contudo, a gente não deve simplesmente deixar as crianças com esses dispositivos. A gente deve interagir junto, a criança vai mexer com um aplicativo, nós devemos ter a oportunidade de discutir, de dialogar com ele sobre o que ele está experienciando. Outro problema é que os pais imaginam que um aplicativo é para uma determinada faixa etária e eles querem que o seu filho use antes, que é para ele ficar mais inteligente. Só que isso pode causar estresse na criança, porque a faixa etária muitas vezes é delimitada por uma questão cognitiva do que aquela criança é capaz de fazer num determinado momento. E se nós forçamos, a criança vai ter estresse e ela vai ter baixa estima, ela vai passar a achar que ela não é capaz de fazer determinadas coisas. Isso é uma outra questão a ser atentada. Outro conselho para os pais, muitas vezes, é em relação aos videogames, que também é uma tecnologia. Primeiro, o videogame, se for uma diversão vistoriada, se tiver uma série de situações de contorno, é excelente também para o desenvolvimento das crianças. Nós sempre aprendemos jogando videogame, essa que é a verdade. Mas os pais muitas vezes colocam um horário limite, você vai jogar por 1 hora. O problema, ou meia hora, o problema é que nem sempre, nesse período, a criança completou a tarefa que ela está realizando. E em vez de você fazer com que a criança tenha um princípio, meio e fim naquela atividade, você quebra e aí ela acaba se acostumando que ela não tem que finalizar as tarefas. Então, uma das minhas sugestões para pais sempre é: delimitem com a criança, ela vai jogar um pedaço, um nível daquele jogo, terminou, ela encerra, mas ela tem a fase inteira, ela começa, ela desenvolve aquela habilidade que ela está fazendo naquele jogo, ela termina, ela vê todo o processo, porque senão ela fica da mesma forma que um hipertexto, pulando toda hora e ela não consegue aprender uma questão ligada a sequenciamento. As crianças hoje em dia já começam muito cedo, né? Mal começaram a sentar, a se manter sentadas, já tem alguém que está, para conseguir almoçar num restaurante, é muito comum, em qualquer restaurante, você vê as crianças ou com o aparelho de DVD, ou com o tablet, ou com o celular dos pais. Eu diria o seguinte: assim que a criança começa a sentar, ofereça para ela primeiro objetos concretos, revistas, livros, porque ela necessita de uma questão mais concreta devido à sua capacidade de desenvolvimento nessa fase. Ela manipulou essas coisas, ela brincou com essas coisas. Tem vários livros que têm coisas interativas que você pode mexer. Aí você passa a oferecer para ela os dispositivos, ainda que ela não tenha ainda a fala desenvolvida. Isso não é um grande problema, mas ela tem que começar a ver que existem diferentes mídias, diferentes formas de interação. Porque senão ela já começa direcionada para uma mídia que tem um caráter de abstração mais alto. Outro detalhe: os pais devem sempre colaborar e estarem próximos, porque também a capacidade de concentração das crianças é baixa. Então ela não deve ficar muito tempo exposta a isso. E os pais têm que sempre aproveitar a oportunidade de lidar e ter um momento deles com as crianças. Simplesmente colocar um vídeo e deixar as crianças assistindo não vai melhorar a família, não vai melhorar a interação que se tem. A tecnologia, ela é um meio que pode ou nos aproximar ou pode nos afastar também. Tem um vídeo famoso no YouTube que mostra uma garotinha de 1 ano e ela está primeiro manipulando o iPad, então mostra ela sorrindo, ela fazendo uma série de coisas com a mão e recebendo feedback. Depois aparece ela sentada num deck brincando com revistas de moda. Só que aí ela tenta fazer os mesmos movimentos e ela não recebe o feedback que ela estava recebendo do tablet. Ela começa a ficar irritada, ela começa a chorar
E no final o pai dela escreve uma mensagem, é um americano, dizendo que o sistema operacional dela foi codificado pela pessoa que desenvolveu os tablets, né? Geralmente quando eu conto isso ou eu mostro o vídeo, a maioria das pessoas dá risada, acha isso muito bonito. Nós temos que atentar por essa questão de como trabalhar com as crianças, trabalhar o concreto, trabalhar o abstrato, mostrar que existem diferentes recursos e a aprendizagem ela não pode estar também só calcada na tecnologia. As crianças têm que sair, elas têm que fazer coisas ao ar livre, elas têm que socializar. Uma das coisas mais importantes que nós temos na educação infantil é a socialização, é o contato presencial, direto entre as crianças, entre os adultos, com elas. Nós não podemos prescindir disso e fazer com que a criança imagine que o mundo dela é aquele dispositivo. Então tem pais que imaginam que com 2 anos a criança começando a mexer com aplicativos voltados à alfabetização, que a criança vai aprender e entre aspas, estará na frente dos outros, dos colegas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A seleção dos aplicativos deve ser feita de acordo com a faixa etária e muitas vezes os pais devem consultar sim as escolas onde as crianças estão, para que eles possam estar alinhados também. Nós acreditamos num processo educacional, portanto nós temos que também estar trabalhando juntos com esses professores, para que a gente não tenha problema de pular etapas. Os pais pulam muitas etapas hoje em dia, esse é um dos maiores problemas que eu vejo. Tem a questão também da exposição nas redes sociais, que a gente tem que tomar cuidado com as crianças. A imagem, ela se perpetua, depois que a gente publicou, a gente não tira mais, ela já se dispersa. Então nós temos que tomar cuidado com imagem de criança. Tem pais que põem depois foto dos filhos na banheira quando era bebê, os adolescentes acham isso o fim do mundo. Há uns anos atrás, quase 2 anos, a gente teve um êxodo, começou a haver um êxodo do Facebook nos Estados Unidos, porque os pais e os adolescentes começaram a compartilhar do mesmo espaço virtual. Os adolescentes não queriam mais, porque aquele era um espaço deles. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quais são os limites? Qual é a individualidade das pessoas? Nós temos que saber lidar com isso e a tecnologia nos faz repensar esses argumentos o tempo inteiro. Uma das questões é pedofilia. Então, assim, existem regras, as próprias redes sociais, o Facebook, por exemplo, quando se é criada uma conta nova, existe lá um protocolo de contrato explicando que não se deve e não é possível fazer o cadastro abaixo de 13 anos. Algumas pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que os pais permitem que as crianças coloquem uma idade falsa para conseguir acessar. Isso tem um porquê. Porque tem o grau de discernimento. As crianças, com muita facilidade, vão dizer mais ou menos onde elas moram, qual é a rotina que elas têm. Isso pode implicar não só em pedofilia, mas problemas ligados a sequestro também. A gente tem que ter um grande cuidado com a imagem. Não se recomenda, por exemplo, colocar fotos na porta de casa, com frequência, fotos com uniforme, porque você vai permitindo que esses rastros que a gente deixa na internet sejam juntados como um quebra-cabeça e que as pessoas tenham acesso à rotina, à forma de vida das pessoas. Eu vejo que tem que saber dosar. Vai colocar de vez em quando é uma coisa. Eu já vi até caso de gente que grávida já colocou ultrassom, a criança nem nasceu, ela já está exposta na internet. Com 2 meses de gravidez, 1 mês de gravidez, já expõe uma criança. Você tem que ter cuidado, você tem que imaginar também, será que se eu estivesse no lugar dessa criança, eu gostaria de estar tão exposta assim? Né? O que essa criança ganha? Né? Mesmo o uso por parte dos adolescentes e etc. O que é postado nessas redes também ela acaba ficando, as empresas depois no futuro, quando vão pegar os estagiários, hoje em dia elas também analisam o perfil. E se elas acham que aquele perfil não está de acordo com a filosofia da empresa, a pessoa pode até ter a melhor capacitação, ela não vai ser chamada. Então a gente tem que ter todo um cuidado e faz parte não só da família, mas o papel da escola, como lidar e como aprender a interagir com as tecnologias da melhor forma para manter a sua privacidade, para não ter cyberbullying também. Né? Se fala muito do bullying na escola. O cyberbullying é muito pior porque a dispersão é maior. Então, nós temos que ter cuidado para não atingir os colegas, porque isso pode causar danos irreparáveis. Eu ainda recomendo que as escolas deviam ter seminários e deviam abordar isso na sala de aula.
Tem escolas que proíbem celular, por exemplo. Tem escolas que, em vez de proibir, elas trazem a questão do celular para a sala de aula. Vamos procurar informação sobre densidade demográfica num determinado país, vamos conferir um dado histórico. Então, tudo depende de como a gente lida. A tecnologia, ela não é ela não é polarizada, ela não é totalmente excelente ou boa e ela não é totalmente ruim ou má. Nós temos que saber como lidar. Todos esses aparatos, eles têm um lado que é benéfico e um lado que não. E nós temos que saber trabalhar para criar uma sociedade melhor.